Uma boa noite a todos. O sentimento é de gratidão a Deus pela luz da vida, pela oportunidade do aprendizado. Hoje, o tema de hoje, suicídio e transgressão às leis de Deus. Através da nossa irmã Vilcila, nossa professora, tenho o privilégio de ter sido seu aluno. Viva a vida. Deus alimenta a luz no universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona um progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus concedeu ao Espírito a vida corpórea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e ao Pai de toda a tua alma. Lembre-se da lei de causa e efeito. Perante a justiça divina responderá pelo vosso erro. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder nas leis do Pai Eterno? Deus alimenta a luz no universo sideral. Amai-vos uns aos outros e ao Pai Celestial. Se Deus proporciona o progresso, por que retroceder às leis do Pai Eterno? Deus é amor e sabedoria. Viva a vida, viva a vida, viva a vida. Para combater essa transgressão que é o suicídio, que cada um de nós possamos fazer uma campanha voltada ao amor. Eu quero fazer uma campanha para arrecadar compaixão. Em nome da caridade, do amor e do perdão. A humanidade está carente. Vamos cantar esse louvor. Rogar a Deus, nosso Pai, o fluido do vosso amor, através do leve som e o vento sopre na terra, mares, rios e montanhas. Leve a mensagem de amor, em nome de Jesus, nosso Senhor. Eu quero fazer uma campanha para arrecadar compaixão.
carente. Vamos cantar esse louvor, rogar a Deus, nosso Pai, o fluido do vosso amor, através do leve som que o vento sopre na terra, mares, rios e montanhas. Leve a mensagem de louvor, a luz da fé, esperança e amor, que em cada alma deste mundo receba a doação do Pai Criador, o fluido do vosso amor. Boa noite a todos. Agradeço ao Reginaldo por abrilhantar esses momentos, pelo carinho de sempre. Também foi uma honra ter tido você como aluno, né? Agradeço a Ana, ao Jonathan, que estão aqui nos auxiliando nessa transmissão, né? E também a direção dessa casa pela oportunidade de trabalho. E é com muita gratidão que a gente encerra hoje essa campanha do mês de setembro com essa explanação. Antes de mais nada, agradecer a Deus pelo dom da vida, a Jesus por ser nosso mestre inspirador e a assistência espiritual que recebemos sempre e especialmente neste momento. É bom frisar que o projeto do SEVA, nesse sentido, ele é constante, né? Todo ano ele se repete. Mas que esse assunto tão delicado, ele não se encerra hoje com essa atividade. É um assunto que tem que ser contínuo, tem que estar sempre presente, e essa campanha de amor, né, em prol desse assunto tem que fazer parte das nossas vidas, né? Então vamos lá, gente. O tema escolhido foi o suicídio, a transgressão às leis de Deus. Sobre o suicídio, todo mundo sabe o que é, né? É a gente antecipar, é uma pessoa que encurta a própria vida, interrompendo-a antes do prazo determinado por Deus para que ela se extinguisse, né? Isso existe em todas as sociedades, em todas as classes sociais, e se evita, é um tabu muito grande, apesar de já existirem alguns passos muito importantes nesse sentido, inclusive esse mês de setembro, que é dedicado a essa prevenção, né? A essa conscientização, mas ainda se evita muito. E quando a gente vê que aconteceu isso em alguma família, a gente às vezes olha aquilo com um certo preconceito, né? Então, gente, cada vez mais esse problema está sendo tratado como um problema de saúde mental e de saúde pública, né? Em 1960, olha há quantos anos, foi fundada a ONG, Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, e aí ficou instituído no dia 10 de setembro, Setembro Amarelo, que é a data mundial de conscientização sobre esse problema tão lamentável, né? E de lá para cá, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, essas campanhas passaram a falar mais abertamente sobre esse assunto, né? O suicídio, ele traz consequências não só para aquela pessoa que se auto-extermina, mas também por aqueles que ficam, os familiares, os amigos, os vizinhos, os parentes, né? A gente costuma chamá-los de sobreviventes, porque o suicida se auto-extermina, mas ele mata um pouco
de todas essas pessoas que ele deixe que o amaram, né, quando em vida, né? Antes da gente falar um pouquinho, para ter noção, entrarmos propriamente dito no assunto, né, para a gente ter uma noção de o tanto que esse problema é grave e lamentável, agora, em 17 de junho, a Organização Mundial de Saúde publicou lá em Genebra alguns dados sobre o suicídio no mundo. Então, ele continua sendo uma das principais causas da morte em todo o mundo. Morrem mais pessoas que se autoexterminaram do que de HIV, de malária, de câncer de mama, em guerras e em homicídios. Em 2019, bem perto da gente, né, mais de 700 mil pessoas morreram pelo autoextermínio, né? E o mais triste ainda, toda vida é importante, mas olha o percentual, entre jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte depois de acidentes do trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Essas taxas, gente, são variáveis de acordo com os países, com regiões e até com o sexo das pessoas e a condição social, né? Mais homens se autoexterminam do que mulheres. E as taxas de suicídio são geralmente mais altas em países de alta renda. Olha para ver, a gente pensa que às vezes a pobreza é que dá causa ao suicídio, mas se extermina mais em países de alta renda, né? De rendas melhores. Ainda na mesma época, né? Agora recente, né? As taxas de mulheres de suicídio de mulheres que são encontradas em países de baixa e média renda. Na África, gente, é o país que mais tem suicídio, depois seguido da Europa, do Sudeste Asiático, né? E a mais baixa é no Mediterrâneo Oriental, Croácia, por ali, certo? E mundialmente, um dado bom é que a taxa de suicídio está diminuindo, talvez pelas próprias campanhas, né? Mas nas Américas, onde nós também estamos localizados, ele tem aumentado, né? Entre 2000 e 2019 aumentou-se 17%. E muitos países já colocaram essa prevenção ao suicídio em seus programas de saúde mental, mas muitos ainda não se comprometeram, nem abordam isso, né? Apenas 38 países, gente, são conhecidos por terem uma estratégia nesse sentido, né? E o Brasil está começando a arranhar esse assunto também. No Brasil eu coloquei poucos dados, esses dados foram lançados em 1º de setembro agora, de 2021. Entre 2014 e 2019, o número de suicídios no Brasil aumentou em 28%, de 9,7 mil para 12,4 mil. E a incidência de quase 50% de quem se autoextermina é entre jovens de 11 a 20 anos, né? Muito triste, lamentável, né? E uma coisa interessante é que durante a pandemia esperava-se que com o surgimento do coronavírus, né, fosse aumentar as taxas de suicídio, mas isso não ocorreu. Foi até surpreendente esse resultado, né? Parece que o medo de perder a vida por uma causa real, né, de contágio, confinamento, as incertezas, parece que aproximaram um pouco mais as famílias estiveram mais próximas, já que o número de suicidas é maior entre jovens, né? E isso não aumentou. No Brasil, inclusive, eles ficaram estabilizados. Em alguns países, como a Austrália, eles até caíram, né? E os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança, agora em julho de 2021, o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com variação de 0,4% quando tivemos 12.745 casos. Então, observa que a pandemia não teve muito impacto nisso, né? E como anda a prevenção ao suicídio no Brasil? Caminhou um pouquinho, gente. Muito de leve, mas caminhou, né? Agora, em 1º de setembro de 2021, com a presença da ministra Damares, né, foi lançado em Brasília o curso de formação de multiplicadores em urgência, emergência e saúde mental.
E um dos assuntos, entre todos os abordados lá, foi a prevenção ao suicídio e também a automutilação, que é outro assunto também muito triste, né? O curso, qual que é o objetivo desse curso? Vai fortalecer essa prática, essa compreensão do que acontece, prevenir, vão atingir lá quem utiliza o SAMU e que quantas pessoas são chamadas pelo serviço de ambulância que estão apenas com ansiedade, depressão, se feriram, né? Tem ideias suicidas, tem transtornos mentais, porque às vezes usam alguma substância proibida, entorpecente, né? Mas olhe bem como que o número é bem tímido, né? São 108 profissionais capacitados em todas as capitais do país, nas 3 primeiras turmas. Então é bem pequeno o número, passos, mas já é alguma coisa. É antes disso do que nada, né? E ainda foi lançado em abril de 2019, o presidente da República sancionou a lei chamada popularmente de Vovó Rose, que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a Lei 3.819. Ela recebeu esse nome por causa daquela avó chamada Rosângela Reis, né, que perdeu uma neta através, né, do autoextermínio, né? E essa norma, essa lei, né, ela prevê um caráter sigiloso, né, para quem tenta, pelo menos, ou que suicida, e também por estabelecimentos de saúde, de segurança, escolas, conselhos tutelares e outros órgãos ligados, sobretudo, à juventude, né? E também em fevereiro de 2020 foi criado esse Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Então, assim, estamos arranhando, mas já é alguma coisa, antes isso do que nada, né? O que leva uma pessoa ao suicídio depois que a gente viu a gravidade dessa situação, né? Primeiramente, gente, a falta de objetivo na vida, o desinteresse pela vida, né? Uns querem fugir, acham que o suicídio é uma fuga, os problemas vão parar de acontecer, vai ter solução, né? Vão ter solução. Transtornos mentais, como a depressão, que é a doença do século, né? A bipolaridade, a esquizofrenia, abuso de álcool, de drogas. Tem pessoas, às vezes, que estão cometendo esses vícios e não tem como sair, se sentem no fundo do poço, não sentem força para sair e preferem se auto-exterminar. Decepções, né? Amores não correspondidos, abusos sexuais, quanta gente fica traumatizada por causa disso, problemas financeiros e também a ação de obsessores. Pessoas que já foram suicidas em outras vidas e que aquele obsessor a quem ele prejudicou continua perseguindo, é o que a gente chama de karma, né? O Livro dos Espíritos, gente, assim como outras obras da literatura espírita, trazem muitas questões sobre o suicídio. Se a gente fosse discorrer sobre elas aqui, a gente demoraria bastante tempo e não teríamos, porque é um assunto que demanda muito tempo para a gente explanar. Mas eu vou colocar para vocês apenas o que fala a questão 944 na nossa obra, uma das nossas obras básicas da doutrina espírita. A pergunta é: o homem tem direito de dispor da própria vida? E os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Isso resume o tema da nossa proposta para hoje, né? Então, é uma transgressão. Transgredir é uma infração, é uma desobediência, né? É um descumprimento dessa lei maior que atentar contra a própria vida. Aí daqui é uma pergunta importante na questão 943, de onde nasce o desgosto pela vida? Porque uma das maiores causas é isso, essa indiferença pela valorização da vida, que é um presente divino, uma oportunidade de vir à Terra para podermos evoluir, melhorar, né, espiritualmente, né? Então ele diz assim, que é efeito da ociosidade. O que é a ociosidade? É aquele que não faz nada na vida, se colocou numa posição de inutilidade, né? Os antigos já diziam, cabeça vazia, oficina
do diabo. Então a pessoa não ocupa a mente, nem a própria vida, com tantas pessoas precisando de um trabalho voluntário, de uma palavra amiga, de ser ouvido, e a gente acha que não presta para nada, né? Ainda, a falta de fé. A fé, gente, ela nos sustenta, né? Porque a fé é uma confiança que temos, é a crença que temos, é a credibilidade que temos em algo ou alguém superior, no caso em Deus. Então, por maior que sejam os problemas que estamos passando, quem tem fé, que é o contrário da dúvida, vai sempre pensar o seguinte: isso vai passar, amanhã o dia será melhor, amanhã eu terei uma solução, essa noite eu vou ser inspirado, vai me aparecer uma ideia, né? Em vez de se entregar ao desespero. Então a falta de fé leva ao vazio espiritual. E isso, quando a pessoa está vazia desse sentimento, dessa crença, ela também se desespera e pode cometer o autoextermínio. E a outra coisa é a sensação de saciedade. É aquela pessoa que se encontra satisfeita do jeito que está. Olha, eu não tenho mais nada a fazer, eu já cumpri minha missão, já criei meus filhos, já viram meus netos, já trabalhei, eu já tenho tudo, não tenho mais nada para fazer aqui na Terra, já posso morrer. Então vou antecipar, né? Essa sensação de saciedade também é uma das causas do desinteresse pela vida, né? Essa questão aqui dos sentimentos comuns aos suicidas é bom para que as famílias fiquem atentas, e nós também, enquanto seres humanos. É sempre uma tristeza profunda, apatia, aquela sensação de desânimo, de não se interessar por nada, uma sensação de desamparo que a pessoa sente, de desespero, de desesperança. Então, esses sentimentos quase todos carregam em sua maioria, né? E a gente às vezes pensa, gente, que suicídio é só aquele que tira a própria vida. Não. Há causas indiretas que a gente nem imagina que sejam suicídios e que é um autoextermínio também, né? Então o que é isso? São aquelas pessoas que abusam de determinadas coisas e que esses fatos, esse conjunto de fatos durante a vida podem levar as pessoas ou a doenças, muitas incuráveis, ou até a morte, antecipando o período dela de vida na Terra, né? Por isso que temos que cuidar do corpo que temos. Se Deus deu inteligência ao homem para descobrir doenças e curas, né? É porque precisamos preservar esse corpo, né, que é templo de Deus, né? Então, essa autossabotagem aí, ela traz esses danos físicos, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, o alcoolismo é um deles. Os vícios de um modo geral. O tabagismo, eu só fumo um cigarrinho, né? O tabagismo também é. Quantas pessoas não morrem por causa do fumo, não é verdade? Do cigarro, né? Os entorpecentes, né? Os excessos alimentares, gente que come demais da conta e que come coisas que não pode, sabendo que aquilo vai prejudicar a saúde, né? Os exageros sexuais, né? De vez em quando tem um aí que morre por conta disso, né? O uso excessivo de medicamentos, tem gente que é paranoico, bebe remédio demais, tem hepatite medicamentosa e outras consequências e pode fragilizar o organismo, né? Descontrole emocional, isso tudo aí é causa de suicídio indireto. A pessoa às vezes até não tem confiança, não tem consciência de que ela está se matando. Por exemplo, quem usa álcool, o fumo, os entorpecentes ou qualquer outra substância viciante, geralmente toda a família, quem está no entorno da pessoa tem essa consciência, mas a própria pessoa não tem, né? Então, isso daí é uma sabotagem da vida, né? A pessoa está apressando a hora dela partir, né? Lá naquele filme do André Luiz e no livro também, né? Eu trouxe até o vídeo, mas nunca dá tempo da gente passar, projetar, né? O André Luiz, né, só para a gente recordar, ele foi um médico na última encarnação dele no Rio de Janeiro. Era uma pessoa de posses, né? Filho de pais ricos, formou-se jovem, né? E quando ele desencarnou, ele foi para o umbral.
Quem se lembra bem da cena, que já assistiu, vê ele lá sofrendo, espíritos gritando com ele, né, e tudo. Então ele ficou lá muito tempo sofrendo psiquicamente, né, as consequências. E ele foi, os espíritos que estavam lá acusavam-no de suicida. Suicida, 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 né, lá na região do umbral. Então, por que ele é considerado suicida? Porque ele morreu devido a excessos alimentares e também sexuais que causaram marcas de desequilíbrio em seu fígado espiritual. E ele morreu novo, né? Então, o mentor espiritual dele, Clarencio, fala assim para ele quando ele acorda, que ele já foi socorrido. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E ele diz assim, mas eu lutei tanto, mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte, sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. E o irmão Clarencio responde assim para ele, sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades de meu estimado irmão no campo da sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Todo o aparelho gástrico foi destruído a custo de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Vê que ele era médico, mas se entregou a esses vícios, né, essa boemia, né, e acabou perdendo a vida por isso, né? E só foi esclarecido depois de ter passado pelo umbral, né, e ter sido esclarecido quando foi socorrido, né, pelo irmão Clarencio, pela equipe do irmão Clarencio, né? Aqui tem algumas máximas sobre o suicídio, né, mas a gente não vai falar nisso, né, a minha explanação ela é bem completinha, mas não dá tempo aqui, senão a gente deixa, né, bom, de falar coisas que são importantes. Bom, gente, quais que são as consequências do suicídio? A pessoa, quando ela tira a própria vida, ela pensa, geralmente ela tem um problema, de alguma natureza, ou alguns problemas. E ela pensa que extinguindo a vida física, ela vai se libertar daqueles motivos que o levaram a se auto-exterminar. Ora, gente, não vai levar nunca, certo? Vai levar a um caminho de maior dor e sofrimento, porque ela vai perceber que a extinção da vida física, como o espírito é imortal, não cessa com aquilo ali. E ainda vai ter os transtornos da forma como ela provocou, porque ela vai perceber, muitas vezes sem consciência, ela vai pensar assim, mas eu dei um tiro na cabeça, me esfaqueei, tomei veneno, e como que eu ainda estou me sentindo vivo, né? Porque o espírito é imortal, né? Isso vai atrasar o seu espírito, né? Vai fazer com que aquele ser pare no tempo, né? Em relação à sua evolução, porque todo o seu percurso é cortado bruscamente. E o desligamento do corpo físico, às vezes ele demora muito para acontecer. É o que causa muita tragédia, muito sofrimento ainda, né? De qualquer forma, esse espírito vai responder de uma forma ou de outra, não é igual para todos, né? Pelo erro cometido, né? E às vezes a pessoa, ela faz isso pensando que ela vai extinguir os problemas e chegar a uma vida espiritual melhor. E é o contrário, ela vai ver que as condições dele pioraram, né? O Livro dos Espíritos também diz na questão 957, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Ora, gente, ele vai dizer aqui o seguinte, que o desapontamento é tão grande por ver que o problema não resolveu com a extinção do corpo físico, que é um choque, um conflito muito grande. E diz a literatura espírita o seguinte, que às vezes o espírito consegue visualizar que aquele problema tão terrível que ele achava que ele tinha, daí a 2, 3 dias existiria uma forma de solução. Esse é o maior conflito do espírito, desapontamento por ele perceber que não resolveu se auto-exterminar, porque a vida espiritual continua, né?
E ainda, às vezes, é mostrado a ele, o impacto é tão grande que ele veria que no outro dia, por exemplo, que ele cometeu o suicídio, ele iria ter a solução para o seu problema. Por exemplo, um exemplo muito claro, às vezes a pessoa se autoexterminou porque estava devendo muito. Às vezes, naquele outro dia, o banco ia ser aprovado um empréstimo grande para que ele salvasse a sua empresa e daí por diante. Então, essa é a maior tragédia, essa decepção, né, de ver que ele não resolveu, né? E a sorte desses que suicidam, gente, para cada um, ela é uma, não é igual para todos. Ninguém pode afirmar, esse suicidou, vai acontecer isso com ele. Não. Nós todos somos espíritos em evolução. Cada um tem a sua bagagem espiritual, tem a sua escala, e se encontra numa escala evolutiva. Tem sentimentos dentro de si, tem bônus a seu favor, né? Ou ônus a seu favor, né? Contra a pessoa. Então, isso é muito relativo. Quem pode determinar isso não somos nós. Então, um suicida, nunca devemos abrir a boca para criticar, né? Ou para menosprezar, ou para faltarmos com a caridade com aquele que praticou isso. Pelo contrário, devemos orar por ele para que ele venha entender o que aconteceu e alcançar a luz, né? Eu já vi o Livro dos Espíritos, né? Fala muito nisso também, a questão de, além de querer chegar numa vida melhor, há aqueles espíritos, gente, aquelas pessoas que perderam uma pessoa querida, tipo uma mãe que perdeu um filho, uma esposa que perdeu o marido, um filho que perdeu uma mãe, que é tão obcecado com aquilo e falta tanta compreensão que ele pensa que se ele suicidar ele vai chegar mais depressa junto daquela pessoa. Pelo contrário, não vai às vezes nunca nem encontrar, vai demorar séculos para reencontrar aquela pessoa, né? Então essa antecipação de uma vida melhor, de reencontrar um ente querido, isso a gente tem certeza pela literatura que temos que isso não ocorre, né? O que ocorre então com os espíritos depois do suicídio, né? Eles sofrem por anos, gente, que não são os mesmos tempos terrenos, né? Em outras dimensões, o tempo é diferenciado do nosso, né? Esses anos podem ser séculos. A literatura espírita mostra muito isso. Tem espírito que ficou ali séculos, né? Em regiões terríveis, umbralinas, né? Animalizadas, para poder ter a oportunidade de reencarnar e pagar o seu próprio débito, né? Outra coisa que ocorre é que esses espíritos revivem constantemente o momento do suicídio. Por exemplo, se ele se atirou, né, com uma arma, ele fica constantemente sentindo aquela dor, vendo o sangramento, vendo o seu corpo estraçalhado, aquela ferida aberta, né? Então, esse momento é revivido sempre. A gente recebe muitos espíritos, né, suicidas, já depois de longo tempo, e que eles são profundamente aqueles que já se conscientizaram arrependidos, porque ficaram anos, tempo infinito, né? Os tempos felizes, gente, mesmo para nós encarnados, passam rapidamente. O tempo ruim é que demora para passar. Imagine fora do corpo físico, então, o tanto que não demora. Às vezes aquilo que para nós é um minuto, para eles é um século, porque o momento de dor é muito grande, né? Inclusive, gente, alguns espíritos podem chegar à loucura espiritual, né? Pelo trauma, pelo impacto, pela conscientização que ocorre depois, né? Outra coisa que acontece, eles têm as energias sugadas pelos nossos irmãos que os vampirizam, aqueles irmãos que já praticaram suicídio ou que caminham pela erraticidade, né? Então esses espíritos ficam ali esperando, porque se foi uma questão kármica, que a pessoa foi obsediada, eles já estavam ali à espera para vampirizar, né? E eles consideram uma festa a hora que eles podem sugar aquelas energias vitais no momento do suicídio, né? Antes do espírito ser transportado para outros lugares, né?
E eles podem ir também para o Vale dos Suicidas, né? Aquele livro da Dona Ivone Pereira, né? Memórias de um Suicida, ela descreve bem isso. Eu li esse livro muito nova ainda, né? E eu me lembro que o meu choque foi tão grande em relação a isso que eu não consegui, naquela época que eu li pela primeira vez, terminar a leitura, né? E recomendo que todos leiam esse livro, né? E o Vale dos Suicidas é onde esses espíritos praticaram isso se reúnem, né? Imagina o lugar, né, que é, né, gente, de dor e tudo, né? Bom, gente, e tem esperança para quem suicidou? Sim. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, né? Não é porque suicidou que vai para o inferno eternamente, condenado ao fogo do inferno. Não. O inferno é a nossa consciência que vai nos cobrar esse atentado, essa transgressão da lei divina contra a própria vida, né? Então sempre tem um caminho. Por isso que não devemos criticar, que não devemos considerar isso um tabu, olhar aquilo diferente. Nós temos que rezar por aquele espírito. Todos os dias, gente. Se tem um amigo, um parente, nunca se esqueçam. As orações são como um bálsamo para esses espíritos, né? Quando eles recebem essas vibrações positivas, né? A reabilitação é possível, tanto aqui na Terra quanto em outras dimensões, né? E qual que é o objetivo do ser humano? Evoluir para ser perfeito, atingir a perfeição de Jesus, atingir o grau máximo de luz, né? Nós temos aprendido tanto nessa casa sobre os patamares evolutivos, né? Então, esse espírito sempre terá novas oportunidades, né? Através da lei da evolução, que é a própria reencarnação, uma outra vida, outras vidas, né? Que é uma nova oportunidade abençoada de reparar esse erro, né? Mas o que acontece com esse espírito, né? Ele vai vir normalzinho? Geralmente não, né? Ele renasce, geralmente, com aquele órgão prejudicado, que foi o mais atingido com o suicídio. Então, por isso que a gente vê criancinha, por que esse bebê nasceu com esse retardo mental, com essa idiotia, com esse defeito físico, todo tortinho, não anda, não fala? Exatamente, são os defeitos congênitos praticados. Não podemos afirmar que todos que nascem assim são suicidas, mas geralmente todo suicida terá esse órgão que ele atingiu, principalmente, que foi, vamos dizer, esfacelado, prejudicado, né? Vão ter problemas de saúde desde a infância, né? Porque danificou demais no perispírito aquele órgão que foi prejudicado. Aquele espírito pode ter uma vida curta, porque como já nasce comprometido fisicamente, porque menosprezou a vida de outra encarnação, ele às vezes vai ter uma vidinha curta, vai durar meses, poucos anos, né? O tempo suficiente para que ele, preso ali aquele corpo defeituoso, aquela mente defeituosa, né? Com problema, ele faça o seu resgate, ou parte do seu resgate. O que é certo, gente, é que essas penalidades, elas são proporcionais àquilo que o culpado tem das faltas cometidas. Porque às vezes ele não se conscientiza, e a reencarnação dessa forma, ela é compulsória, né? Nesse livro, eu gosto muito de citar esse exemplo, mas eu vou falar um só, tá? O Chico Xavier, nosso grande Chico, espírito iluminado, né? Perguntaram para ele nesse livro de entrevista se ele conheceu amigos suicidas reencarnados. E ele disse que sim. Ele começou a vida dele, nessa época, né, gente? Era 41 anos só, em 1927. Então ele observou muitos casos, né? Por exemplo, eles traziam sempre esses espíritos que ele via, a evidência dele era extremamente afinada, né? Ele via isso muito, né? Então, eles perderam, né? Ele teve a oportunidade de ver esses irmãos, como que eles se encontravam. E ele vai nos falar aqui. Ele disse o seguinte, que reviu depois, o espírito, depois de 10 anos, né? Quem atirou com a bala no ouvido, né? Ele viu na condição de crianças retardadas, com extrema idiotia, né? Outro que se envenenou, ele renasceu como uma criança que já trazia um câncer
na garganta. Eu mesma conheci uma pessoa que frequentava uma casa que eu frequentei, que ele não falava. E eu estranhava, ele só balbuciava, já era adulto, já velho, né? E eu estranhava dele só fazer aquilo. Um dia me foi explicado que a espiritualidade já havia explicado. Ele tinha sido um padre em outra encarnação que tomou o veneno. E eu estranhava porque os dirigentes do centro deixavam ele falar, inclusive. Falava, ninguém entendia nada, mas aquilo era importante para ele. Porque ele estava preso àquele corpo mudo por causa de um débito do passado, né? Então, gente, essas questões não são castigos divinos, elas são para que o espírito, através dessa escola, perceba, né, que essa reencarnação seja uma escola, para que ele perceba quanto vale a vida, né? E tenho alguns efeitos aqui no livro dele, As Vidas, né, que ele diz assim: uma mulher chegou perto dele e falou: Chico, minha filha de 5 anos é portadora de mongolismo, mas eu acho que ela está sendo assediada pelos espíritos. Aí o Chico respondeu assim: os espíritos estão me dizendo que essa menina em vida anterior, recente, suicidou-se atirando de um lugar muito alto. Né? Ainda, outra mãe reclamava que o filho de 5 anos era perturbado, falava pouco, né? Não memorizava nada, né? Na última encarnação, esse menino deu um tiro fatal na própria cabeça, né? E um muito interessante é esse caso aqui, que é chocante, gente. A mãe chega e fala assim: meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. E o Chico respondeu assim: explique a nossa irmã que este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Agora que está aproximadamente com 5 anos de idade, ele procura um rio, um precipício para se atirar. Avise que os médicos estão com a razão. As 2 pernas dele serão amputadas em seu próprio benefício. Então, gente, é essas coisas que a gente vê na nossa realidade, enquanto corpo de carne, que às vezes a gente não entende, né? A gente vai falar, uma criatura dessas, né? O que ela fez para padecer tanto? Sem a compreensão da doutrina espírita, nós não atingimos essa compreensão, só nos revoltamos, né? Bom, gente, caminhando já para os finalmente da nossa explanação, né? Que conselhos para evitar o suicídio, né? Desenvolver uma ocupação útil no mundo, sair da posição de inútil, cabeça vazia, oficina do diabo. Buscar um tratamento médico se tiver transtornos mentais, precisamos dos remédios da terra, sim, né? Procurar ajuda espiritual também. Não silenciar, se alguém sente vontade de se auto-exterminar, procure a pessoa mais próxima, o porteiro do seu condomínio, o vigilante da rua, o seu irmão, o seu primo, o parente, a pessoa com quem você tenha coragem de se abrir. Amparar-se na família e nos amigos. As famílias são os nossos melhores amigos, né? Fortalecer-se na fé para manter esse equilíbrio emocional, né? Eu coloquei essa imagem que eu acho muito importante. A farmácia, a medicação que a gente precisa está dentro da nossa cabeça. Se puder, faça meditação. Foque no presente. Tem alguma coisa lá no seu passado que te dói? Abandone aquilo, é página virada. Passado já passou. Por isso que se chama passado, né? Pratique o exercício físico, gastar essa energia da inutilidade, né, que está dentro de você. Seja grato, agradeça por tudo. Eu estou com um problema? Meu Deus, eu agradeço e te peço que faça esse problema uma forma de aprendizado, uma lição. Cuide da alimentação. Tem gente que às vezes fica com algum transtorno físico, ou até mental, emocional, porque a alimentação está errada, né? Priorize o sono. Tem gente que não dorme e não quer dormir, né? A gente precisa dormir para o metabolismo funcionar de forma equilibrada. Escute uma música que te anima, não aquelas que te levam, como se dizia antigamente, para a fossa,
aquelas que te elevam, como essas que o Reginaldo cantou aqui pra gente no início, né? Músicas gostosas, não aquelas que deixam a gente louco, perturbado, né? Ajude o próximo. Por mais que você se sinta inútil, tem tanta gente precisando só de ser ouvido, basta você se colocar na posição de ser ouvido, né? Tenha momentos com os amigos, né? É muito importante, com os amigos, com a família, com as pessoas que te amam, né? Abra-se com essas pessoas. E ajuda especializada, gente, todo mundo já deve ter ouvido falar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem mais de 120 postos no Brasil, atendem 24 horas por dia, inclusive feriados, e o fone é 188. Se você não quiser falar, tem e-mail, tem bate-papo e até pessoalmente você pode ir à sede. E tem os CAPs nas cidades do Brasil, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Lá eles podem encaminhar se for um distúrbio mental e daí por diante, né? Bom, gente, resumindo, então, o suicídio é, portanto, a fuga de si mesmo, a fuga do seu problema, da sua autoavaliação, né? Indireto ou inconscientemente, a gente foge da gente mesmo para se autodestruir, né? A existência física, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, é a oportunidade de evoluirmos, é um presente divino, a vida, né? Para o nosso crescimento. Deve ser aproveitada até o dia que Deus permitir, né? E para aqueles, gente, os sobreviventes que estão sofrendo a perda por suicídio de algum parente, de algum ente querido, né? Vamos fazer essa prece sempre. Deus é bondade infinita e, portanto, não permite que suas criaturas sofram indefinidamente e que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente, mercê de orações sinceras e cheias de amor de todos quantos querem que se restabeleça o bem. Basta isso, gente. Durante o dia, na rotina de trabalho, pense naquela pessoa e envie uma vibração positiva, de amor. Lembre-se de um momento bom que você teve com ela, né? Mesmo que seja distante, eu às vezes vejo em alguma notícia, a gente sempre fala, meu Deus, tome conta desse espírito, né? Espíritos amigos desse espírito, recebam, orientem-no, né? Mesmo que não seja nada da gente, né? São pessoas que merecem toda a nossa compaixão, né? E eu gosto muito dessa frase do Chico. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Todos os dias ao amanhecer, estamos começando uma nova vida. É uma nova oportunidade. Quando o sol nasce, nascemos também para a nossa vida. Por pior que seja o erro ou o problema que temos, é um novo dia. Confiemos em Deus, né? Exercitemos a nossa fé. E para encerrar, e hoje encerramos, né, essa etapa aqui no céu, é tudo sobre Setembro Amarelo. É tudo sobre se amar, né? Aquele que não pensa em extermínio, em auto-extermínio, é aquele que se ama. E é isso que devemos fazer. Criarmos condições dentro de nós mesmos para nos amarmos a cada dia mais, sem esquecer que o outro também é importante. Porque se também só nos amarmos e nos fecharmos em nós mesmos, também não sairemos de nós, né? Bom, gente, agradeço imensamente mais uma vez a todos, aqueles que nos escutaram, né, que nos ouviram, assistência espiritual, a essa casa, a Jesus e a Deus pela oportunidade de trabalho. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Mais uma vez, agradecer a nossa irmã Lucília pela luz do aprendizado. A maior prova desse amor é Deus. Eu gosto muito dessa frase também. Se o passado de alguma forma nos levou o erro, o futuro se renova todos os dias. Graças a Deus, que nos proporciona a oportunidade de estarmos aqui na Escola da Terra para aprender a amar. Como disse o nosso irmão Jesus, faça da vossa parte que a minha hoje darei. E os nossos irmãos que estão com depressão, com ansiedade, procure uma assistência, um amparo, conforme a nossa irmã nos relatou, pessoas ao nosso redor. Estamos aqui para aprender a amar no coletivo. O nosso conselho é que procure também um templo religioso.
Pai nosso que estais nos céus, a nossa gratidão pelo vosso amor, misericórdia e compaixão. Na casa espírita estudamos o Evangelho de Jesus, o caminho ao vosso reino de amor e luz. Na casa espírita, Jesus é o Espírito da verdade, fé, amor e caridade. Viva a vida, frequente um templo religioso. A casa espírita é uma escola para todos. Pelo vosso amor, misericórdia e compaixão. Na casa espírita estudamos o Evangelho de Jesus, o caminho ao vosso reino de amor e luz. Na casa espírita, Jesus é o Espírito da verdade, fé, amor e caridade. Viva a vida, frequente um templo religioso. A casa espírita é uma escola para todos. Com certeza, nós vamos encontrar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. De dezembro, Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho à paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura
do Evangelho